Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí o vídeo do canal do Thiago ZZB, o vídeo do Rei Quincy do Bleach versus todo o universo de Dragon Ball Super, a Batalha Mortal. Eu não sei falar o nome desse personagem, é um nome muito difícil, é Yahachi, Yamahachi, Yahachi, sei lá como que é o nome dele, mas só sei que é um personagem realmente muito foda. O Bleach voltou aí, pra quem tá assistindo viu o quão incrível o personagem é, né, esse Rei Quincy. Então bora entender aí, né? Vamos ver o nível de força dele comparado ao nível, o universo de Dragon Ball Super, né? Se ele realmente vence a turma do Dragon Ball Super ou se realmente o nível dele acaba decaindo comparado a certos personagens lá. Então bora entender aí, porque esse personagem já chegou destruindo tudo, né? No anime do Bleach. O cara realmente acabou com todo mundo, mano. Então bora lá. O Rei Quincy é a maior ameaça do universo de Bleach, o cara que foi responsável por massacrar toda a Soul Society inteirinha. Os capitães caíram e até mesmo os mais fortes entre eles, Yamamoto, também caiu perante ao Rei Quincy. Mas será mesmo que o Rei Quincy ele é isso daí tudo? Será que ele realmente conseguiria vencer, por exemplo, algum dos personagens mais poderosos do universo Dragon Ball? Seja ele o Goku, Vegeta, os Guerreiros Z, ou até mesmo os próprios deuses da destruição? Será que ele conseguiria enfrentar? Como o Rei Quincy conseguiria se sair perante Eu a ficaria no todo o dúvida universo sobre os Dragon Ball? seres mais poderosos do Dragon Ball Super lá, né? Aqueles gêmeos lá, aqueles pequenininhos lá que tem aquele poder absurdamente grande. Fala pessoal, Eu beleza? fico na Aqui que dúvida vos fala contra é o Thiago eles, Tudo Mais mas e um nunca vídeo, se sabe, uma né? batalha mortal Vai e que do hoje nada, é né? entre Rei Quincy contra todo o universo Dragon Ball. Rei Quincy está tendo aí digamos que travando uma guerra muito extensa, muito longa, né, para quem acompanha, para quem viu o mangá, leu o mangá, contra a Soul Society, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, ou Mil Anos, né, a Blood War, é um dos arcos mais legais, na minha opinião, de Bleach. E principalmente que o maior inimigo da Soul Society que ela chegou a enfrentar até o momento não é nem de menos o cara que consegue bolar o plano de conseguir roubar a Bankai dos capitães. Então o inimigo com o nível desse tipo de poder é bastante alto e é por isso que essa é um dos arcos mais legais, incríveis, impecáveis na minha opinião de Bleach. Mas lembrando que quem me sugeriu essa batalha, esse vídeo aqui, né, foi o Vinícius Silva. Muito obrigado pela sugestão, Vinícius. E lembrando que se você quiser que eu traga a sua sugestão, vai comentando aqui embaixo quais tipo de vídeo de duelos ou outro tipo de vídeo, diversos tipos, né, você quiser que eu traga aqui. Se você quer acompanhar esse tipo de vídeo aqui de duelos, outros temas também que você vai estar sugerindo aqui agora, se inscreve no canal para você acompanhar mais vídeos. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente fala mais sobre os personagens de várias obras, de vários universos que a gente tem por aí, inclusive também as batalhas mortais, que também são muito importantes, diga-se de passagem. Primeiramente, a gente tem que usar a mesma regra de Bleach para o universo Dragon Ball. Afinal, são essas mesmas regras que se aplicam e seguem uma linha perfeita para todos os confrontos que ocorrem em Bleach. Em Bleach, as regras são que sua reação, se ela for menor que a do seu próprio oponente, a habilidade não funciona. Isso funciona de todas as formas para poder dimensionar a própria energia que os personagens de Bleach usam. Isso impede com que os personagens mais fracos sejam então capazes de derrotar super seres com poder de deuses em Bleach, usando então só hacks. Sendo mais claro, personagens de Bleach que usa só hacks para vencer uma luta não será o suficiente para vencer uma luta em si. Então, tendo em mente essa regra de Bleach, bora começar. O Rei Quincy, ou mais conhecido como Todo-Poderoso, no final da guerra, o Rei Quincy matou o Rei das Almas e absorveu seu poder em seu ser, dando então mais poder para poder destruir a Soul Society e o próprio mundo humano, o universo mortal, de uma só vez. A habilidade do Rei Quincy é remodelar e manipular o fluxo do tempo como ele quiser. Ele controla a narrativa e as possibilidades, e o que sempre dará a vitória para ele, a menos que ele seja atingido por uma flecha de prata. O Rei Quincy deu todos os seus poderes aos seus Stryfios, os Trifios, né, que são seus soldados Quincy's. Ele deu ao Grammy, por exemplo, o The Visionary, que é essencialmente apenas o poder da imaginação. Ele deu o Lilith, a letra X, que lhe permite perfurar qualquer coisa instantaneamente. A inteligibilidade, a manipulação da luz, teletransporte e outros tipos de poderes, outras siglas, outros poderes para outros soldados. Ele também concedeu ao próprio Geralt Valkyrie o milagre, por exemplo. O que isso quer dizer, Thiago? Bom, o Rei Quincy ele pode pegar qualquer dessas habilidades de outros seres que ele deu, né, e voltar para ele, dadas a seus próprios subordinados através do próprio Hal Schirlen, nomezinho alemão. Como quando ele absorveu o Geralt e
e consiga o seu milagre. Ele também pode absorver o poder ou a essência do Shinigami e o Hollow para si mesmo. Ele também pode pegar poderes que foram roubados dele, quando ele foi atingido por um dos ataques do próprio Ichibei. Usando então uma das suas habilidades, o Helling, como sua espada, o Rei Quincy ele corta literalmente o Yamamoto ao meio. O Rei Quincy também pode usar a sua Blood Vein, o House Fanbane, que projeta o Blood Vein para fora do seu corpo como se fosse um escudo. Também é capaz de transferir e corroer qualquer coisa que entre em contato com o rei. A fraqueza dela é que ele pode ser brutalmente forçada por alguém tão forte quanto o próprio Ichibei, por exemplo. Outra habilidade sua é o Chart Altar, o rei que é capaz de roubar os poderes daquele que ele escolhe. Depois que o Rei Quincy ele ativa a sua Shifrit, nomezinho também alemão, né? Ele estava então dormindo mais de 9.000 anos e faltava aquele momento para poder acabar 9 anos, né? Para poder recuperar seus próprios poderes. O Rei Quincy então libera o poder da sua sigla A, o que lhe dá a habilidade de saber sobre tudo que vê, para que todos os poderes que ele vê fiquem ao seu lado, sendo então imune a todos os poderes que ele conhece e não possa ser derrotado por tais poderes. E nesse pacote vem a capacidade dele ver o futuro e roubar ainda mais poderes do seu oponente, ou dar o poder, o arreaço, né, para outras pessoas. Quando o Rei Quincy ele absorve o Rei das Almas, ele pode mudar o futuro para benefício próprio, desde que para poder evitar o ataque, por exemplo, do próprio Ichigo, até mesmo moldar o futuro da história do próprio Ichigo. Eu gosto, tá, de separar os universos de cada personagem em camadas, assim como já fiz de vários outros universos desse tipo de vídeo aqui. E com o universo Dragon Ball não é diferente. Eu gosto de separar em 4 camadas: Guerreiro dos Universos, que é a camada mais baixa, Deus da Destruição, a segunda camada, Anjos, a terceira camada, e a quarta camada é o Zeno. A grande discussão, acredito eu, que ficaria na primeira camada. Os Guerreiros dos Universos e aquele bolo, né, que a gente pode colocar, são vários guerreiros poderosos que Dragon Ball tem. Goku, Vegeta, Gohan na sua forma besta, por exemplo, né? O Jiren, Broly, Toppo, Frieza, Cell na sua forma perfeita, Majin Buu em todas suas formas, Moro, Granola, Rito, Caulifla, Kali, Goku Black, se considerarmos, por exemplo, o próprio Zamasu, até mesmo as fusões, Godita, Vegito, Analisa, que é a fusão dos robôs, a Kefla, e assim vai. Existem muitos guerreiros poderosos que são guerreiros que, se você analisar, a destruição que eles causariam dentro do universo de Bleach seria muito maior e pior que o próprio Rei Quincy. Por exemplo, Yamamoto, com seu poder, ele poderia destruir o próprio Serentei completamente. O Rei Quincy conseguiu fazer tal feito e ainda mais afetar os 4 mundos de Bleach: o mundo real, que é o mundo humano, né? O Hueco Mundo, a Sociedade das Almas e a Garganta. O Rei Quincy só conseguiu tal feito depois que ele absorveu todos os poderes possíveis. E se considerarmos que o mundo de Bleach, ou melhor dizendo, o universo de Bleach, contém galáxias, estrelas e o próprio universo, tudo criado pelo próprio Rei das Almas, o Rei Quincy, de fato, ele tem um poder suficiente para poder destruir o universo inteiro de Bleach. Mas quem acompanhou o mangá viu que a destruição de Bleach em Bleach, né, não é nada de algo tão surpreendente como, por exemplo, o próprio Dragon Ball. Por exemplo, em Bleach você consegue ver que a capacidade de destruição pode chegar a ser a de uma grande montanha ou a de um continente, dependendo da quantidade de quilômetros que se estende aos reinos, mundos e em Bleach. Enquanto no universo Dragon Ball, por exemplo, a gente vê a capacidade, praticamente, né, frequentemente, guerreiros destruindo planetas, galáxias e até mesmo universos. Um exemplo claro é o próprio Frieza, que ele tem poder suficiente para poder destruir um planeta inteiro facilmente, com a nossa forma base que já conhecemos. Eu sei que o universo de Bleach ele é bem relativo de se analisar, porque sempre há citações no personagem X que pode destruir uma dimensão infinita, mas para outro capítulo essa afirmação acaba sendo que tão desmentida ou refutada, não levando então 100% a afirmação a sério, como o próprio Zaraki Kenpachi comentou sobre a Garganta. Os personagens de Bleach, no modo geral, tá, não são iguais aos personagens de Dragon Ball, que tem poder destrutivo gigante. Os personagens de Bleach, o destaque deles, tá, de todos, tá, são em seus hacks diferentes e poderosos. O grande poder do Rei Quincy, quando ele está desperto totalmente, é a capacidade, então, de ver o futuro de uma pessoa e mudar ela completamente. Então, por exemplo, vamos supor que o Rei Quincy lutaria contra o Goku. O Rei Quincy ele conseguiria ver as possibilidades e futuros
do próprio Goku. Ele veria todas as formas de derrotar o Goku, veria como se fosse um grão de areia, com infinitas possibilidades. As habilidades do Rei Quincy de ver o futuro e mudar ele, seus hacks, são bem poderosos, realmente. Na verdade, é a habilidade mais poderosa, na minha opinião, de Bleach. Ele pode aumentar ou amplificar ainda mais depois que ele absorve o Rei das Almas, onde é o auge do Rei Quincy. De fato, essa é um poder cabuloso, mas esse poder ele tem pontos fracos, o que seria um problema de fato, Por exemplo, o Rei Quincy, para ele poder mudar o futuro da pessoa, evitar ataques, ver as possibilidades e tudo mais, ele precisa então focar no oponente. Como assim, Thiago? Simples, jovens. O Rei Quincy, o filho do Rei das Almas, quando ele lutou contra o próprio Ichigo, para ele ter a vontade com seus hacks, mudar o futuro, quebrar o Bankai do Ichigo e assim vai, ele precisou manter o foco somente no Ichigo, para sua concentração só no Ichigo, para conseguir fazer tal coisa, o que deixa ele com muita brecha para poder com que qualquer outra pessoa possa atacar ele, seja então desprevenido ou não, como por exemplo o próprio Ichida, que conseguiu fazer isso, atingindo então o Rei Quincy com sua flecha. O Rei Quincy ele não pode focar mais que uma pessoa numa luta. Outro problema é que o poder do seu oponente, na luta contra o Ichigo, quando o Rei Quincy estava lutando contra o próprio Ichigo, com sua True Bankai, Shikai e assim vai, no seu auge, o Rei Quincy ele percebeu que naquela verdadeira Bankai do Ichigo, do seu sangue Hollow com Quincy, era impressionante e que poderia causar sim sérios problemas para ele. Resumindo, o Rei Quincy ele sabia que se ele não acabasse com a Bankai do Ichigo, não quebrasse ela, o Ichigo conseguiria matar o Rei Quincy, pois seu poder tinha um potencial de superá-lo, e foi por isso que o Rei Quincy mudou o futuro do Ichigo para poder quebrar a Bankai dele, pois senão tudo estaria então terminado pelo próprio Rei Quincy. E é nesse motivo que o hacks em Bleach nem sempre vence os personagens mais poderosos. Quem tiver o poder maior sempre terá a vantagem. E o que isso se encaixa com os guerreiros de Dragon Ball Super, Thiago? Você me pergunta, e eu já te respondo. Em tudo, o universo de Dragon Ball ele é infinitivamente maior que o universo de Bleach, contendo então o multiverso em si é bem grande, com vários universos, onde contém deuses que não necessariamente são deuses da destruição, mas que são, por exemplo, Kaioshins, contém o próprio inferno, que é gigantesco, dragões poderosos, como por exemplo o próprio Shenlong, o Super Shenron, e também assim vai, vários outros seres. Os guerreiros de Dragon Ball, alguns deles têm poderes para poder se igualar ou superar aos deuses da destruição, como por exemplo o próprio Jiren, que tem um poder absurdo, ou mesmo o próprio guerreiro que o Whis citou no final do mangá recentemente, que tem a promessa de ser o guerreiro mais poderoso do universo. Talvez seja o Freeza? Talvez. É uma discussão. A discussão aqui é que Rei Quincy pode não ter um poder destrutivo maior que os guerreiros de Dragon Ball se você parar pra pensar, mas que ele tem seus hacks, que são sim poderosos e bem apelões, sim são, mas que não necessariamente daria a vitória para ele numa luta completamente. Pois se a gente for basearmos na regra de Bleach, o Rei Quincy não conseguiria vencer os guerreiros de Dragon Ball, porque o poder bruto de Dragon Ball ele é bem maior que os Shinigamis, Quincy's e até mesmo Hollows. Outro ponto é que me faz pensar que Rei Quincy sim poderia perder para os guerreiros, são que a maioria deles tem um ataque de destruição em massa. Como o Rei Quincy não é o imortal completamente, ele poderia sim ser apagado da existência, como por exemplo um Hakai da vida, que o Goku já usou no mangá, ou mesmo o Hakai que o Vegeta usa com o Ultra Ego. E mesmo que o Rei Quincy ele possa ver o futuro, o Goku e a maioria dos guerreiros podem dar breach em seus oponentes, onde dificilmente daria condições do Rei Quincy ver o futuro para poder evitar um ataque. E mesmo que o Rei Quincy ele possa evitar o apagamento da existência, ainda assim ele não tem o poder de superar o poder dele próprio, superar os poderes dos guerreiros. E mesmo que, por exemplo, ele possa absorver os guerreiros, isso seria algo bem complicado. Quem viu a saga do Majin Buu, por exemplo, o Vegito, eles conseguem criar um tipo de barreira de Ki para que seja evitado de absorver a energia, a fusão, como queira, no caso lá que aconteceu, do oponente. Então meio que a absorção do Rei Quincy também poderia ser algo que não sugeria tanto efeito. Nenhuma intangibilidade ou qualquer hacks do Rei Quincy poderia salvar ele de um ataque direto. Porque se você reparar na luta também contra o próprio Ichigo, até mesmo contra o próprio Aizen,
o Rei Quincy ele é atingido pelos ataques e causa então um certo incômodo nele. O Rei Quincy ele tem as habilidades das escrituras, habilidades com seus hacks, inteligência e até mesmo seu poder de criar energia com Renshi em espadas, e esses ataques e poderes também são bem poderosos para o universo de Bleach. Mas se compararmos que os guerreiros do universo Dragon Ball passaram, por tudo que passaram, né, é uma coisa bem discutível se a gente for colocar. Afinal, tem bem mais argumentos ou pontos melhores para se falar que os guerreiros do Dragon Ball resistem, né, do que o Bleach em si. Como o Goku nessa forma base, por exemplo, tancando então o Hakai do Sindri, assim como o Freeza também, o Vegeta nessa forma de Super Saiyajin Blue dominado, né, luta contra o próprio topo, Hakai Shin, ele perfura o ataque do topo feito de Hakai. Cada um dos guerreiros tem a sua força física e resistência bastante elevada, e comparando então com o universo de Bleach, no caso aqui, ao Rei Quincy, né, seria bem complicado dele conseguir, por exemplo, cortar um membro do Vegeta, do Goku, do Freeza, enfim, de qualquer outro ser, porque atualmente eles estão bem mais resistentes do que, por exemplo, a saga Z ou a saga Majin Buu, estão bem mais resistentes. Agora, é óbvio que tem aquela discussão, o Rei Quincy ele poderia destruir o universo de Dragon Ball inteiro? A resposta é que não. Por mais que o Rei Quincy ele tenha absorvido o Rei das Almas para poder ficar mais forte e controlar a Sociedade das Almas em si, para poder colidir com o mundo dos vivos, a diferença do universo de Bleach e também Dragon Ball, como eu citei, é bem grande. Enquanto o Bleach ele teria no máximo aí 4 ou 5 universos dentro da sua obra, esses universos não são tão extensos como, por exemplo, universos tradicionais que conhecemos em outras obras que falam sobre macrocosmo, universo paralelos e assim vai. No universo de Dragon Ball existem 12 universos, mais outros universos que foram apagados pelo próprio Zeno. Então meio que você cria uma linha gigantesca de poder diverso em que cada universo Dragon Ball tem, onde é bem maior do que Bleach, tornando então-se um multiverso extremamente grande em poder. Alguns vão dizer que a regra de poder ser mais poderoso que o Hacks em Bleach, isso só se aplicaria aos personagens de Bleach em seu universo, e não para outros personagens fora de Bleach, mas eu meio que discordo disso, pois sim, é verdade, essa é uma regra do universo de Bleach, mas que essa regra ela envolve todos os personagens de Bleach. Essa regra ela é posta para poder colocar a própria hierarquia para os personagens de Bleach, para que não fique uma bagunça desorganizada, generalizada. Então, quando algumas pessoas vêm e falam: ah, você tem que analisar o universo neutro, esse argumento eu até entendo a pessoa que fala ou usa isso, mas ela segue a mesma linha de raciocínio da regra de Bleach, porque sim, podemos usar o universo neutro, mas com porém, numa batalha Cross Battle versus Battle, né, como você quiser, analisamos então poderes, habilidades, equipamentos, velocidade, força, resistência, fraquezas, vantagens, desvantagens e assim vai. E isso tem que ser posto independentemente se é universo neutro ou não, porque se você descarta todas as possibilidades, regras também, você está literalmente nerfando o personagem. Então, por exemplo, se eu colocar o Goku para poder lutar contra o Saitama, eu preciso então também tenho que considerar todos os requisitos que eu falei, mais os feitos dele nessa luta, independentemente se é universo neutro ou não. Tipo, imagine você ver uma luta entre o Goku e Saitama e a pessoa não considerar ou não levar em consideração, tá, as transformações do Super Saiyajin do Goku, dos Saiyajins, né, no modo geral em si. Isso seria um nerf total pro próprio personagem em si. Ah, outro é complicado exemplo, imagine de eu levar em fazer consideração uma luta do dos Batman dois contra o em- Superman. Superman Ainda tem mais- todos os atributos superiores do Batman. Ainda mais mas seu atualmente, único pra quem atributo descobriu que o como Superman funcionam os poderes perde do é a Saitama. inteligência. E se eu desconsiderar a inteligência do Batman, eu estaria desconsiderando o poder que ele tem, que é a própria inteligência. Então, para resumir, o campo neutro e a própria regra de Bleach, nada pode ser desconsiderado, nada pode ser descartado em uma luta Cross Battle versus Battle, como você queira. Acima de tudo isso, temos que considerar feitos, poderes, habilidades, equipamentos, força, velocidade, resistência, fraqueza, vantagem e desvantagem, e assim vai. Se não considerarmos isso, sim, na minha opinião, estaríamos nerfando o personagem. Seria tipo desconsiderar os Zenkai do Saiyajin, por exemplo, e eu não posso desconsiderar isso, entendeu? E a regra de Bleach, na minha opinião, sim, seria considerada. E o próprio poder elevativo, os personagens de Dragon Ball, sim, poderia superar facilmente o Rei Quincy. Assim como o próprio Rei viu que o Bankai do Ichigo era uma ameaça para ele realmente e que poderia superar ele. Agora, os hacks funcionariam nos guerreiros? Como eu falei, dependendo da ocasião, sim, poderia funcionar, mas não seria uma garantia de vitória. E como eu falei, o Rei Quincy precisa focar num único indivíduo só. Se ele fosse enfrentar 2 guerreiros ou um guerreiro e logo depois aparecer um outro guerreiro despercebido para que
que entrasse na batalha, o Rei Quincy ele poderia ser derrotado sim, como foi mostrado no próprio mangá. Tendo então esse raciocínio implantado, eu duvido muito que o Rei Quincy ele passaria da camada dos guerreiros. Sim, poderíamos até forçar, dar uma moralzinha pro Rei Quincy e falar que ele venceria todos os guerreiros do universo Dragon Ball, assim, com forçação de barra sim, mas ele não passaria dos dedos da destruição, e nem dos anjos, e muito menos do Zeno. Mas eu não descartaria que seria uma luta incrível contra os guerreiros de Dragon Ball. Rei Quincy, ele pode até mesmo roubar o poder que ele vê e pode dominar e saber tudo sobre ele, podendo então manipular o destino, reescrever a realidade, manipular a probabilidade e assim vai. Mas todas as habilidades dele têm seus limites, tudo tem um ponto. O Rei Quincy, ele não é um ser ilimitado, ele não é um ser onipotente literalmente como chamam ele de onipotente. Não, ele tem um limite, tudo tem um limite. A manipulação da realidade dele não é um nível de por exemplo, o Duende da quinta dimensão da DC, um homem molecular da Marvel, dentre muitos outros seres poderosos. Não, ele tem um limite. Na minha opinião, o Rei Quincy ele não conseguiria passar da camada dos guerreiros do universo de Dragon Ball Super. Mas e você? Você concorda comigo que o Rei Quincy ele não conseguiria vencer todo o universo de Dragon Ball? Ou você acha que não, que ele conseguiria vencer alguns personagens guerreiros do universo Dragon Ball, ou até mesmo passar dos guerreiros? Vai depender muito, né, de cada situação e cada batalha. Porque, querendo ou não, o Rei Quincy ele é muito poderoso, não vou mentir, cara. O Ichigo, pra ele conseguir vencer, o Ichigo teve que fazer muitas coisas, muita coisa mesmo, pra poder atingir o nível da habilidade que ele atingiu. Ainda assim, teve a ajuda de outras pessoas ainda, né? Então é meio que complicado. Se você levar em consideração no 1x1, de fato, eu acho que o Rei Quincy sairia vitorioso. Como ele disse, né, como o Rei Quincy precisa muito foco, né, focar em um personagem só para entender essa analogia, realmente meio que complica, né, numa luta entre ele e vários guerreiros. Só que como no universo de Dragon Ball, pelo menos o Goku e o Vegeta, eles não gostam de lutar em conjunto, eles sempre vão querer ir no X1 contra o personagem, o Rei Quincy. Nisso a chance de vitória do Rei Quincy aumenta absurdamente. Afinal vai ser 1 contra 1, né? É como eu disse, no universo de Dragon Ball é sempre a mesma coisa. Os caras não lutam em conjunto. No Dragon Ball Super teve aquela luta lá porque realmente eles estavam numa situação muito complicada. Mas na maioria das vezes eles não lutam em conjunto, eles preferem lutar sozinho, cada vai uma vez, né? Então aí a vitória pro Rei Quincy aumenta absurdamente. Mas é bem interessante você entender, né? Tipo, mesmo pegando no personagem, pra você ver se ele realmente venceria um universo totalmente diferente comparado ao dele. Mas ainda assim eu pensei que ele chegaria bem longe, mas comparado ali nos guerreiros, dando uma forçadinha conseguia chegar nos deuses. Mas é bem interessante de todo jeito, né? O nível de força do Bleach não é pouca, né? Mas comparado ao Dragon Ball é complicado mesmo você definir os personagens, o nível dele de cada um, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte e se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música que me tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!